O brasileiro ele não desiste nunca. E sem dúvida esse é um dos maiores defeitos que o brasileiro tem. Quando uma ideia ela fica clara que ela é ruim, uma ideia, uma ideologia, um método, algum tipo de negócio, a primeira coisa que você tem que fazer é desistir dela e ir para a próxima que realmente é boa e se prova valiosa. Mas o brasileiro não. Ele insiste em acreditar em algumas coisas ao longo de muito tempo e o maior prejudicado é sempre ele. O vídeo de hoje ele é muito polêmico, eu sei que vai ter dislike, mas ele é muito necessário, porque ele vai servir por muitos meses e anos para eu poder, enfim, recomendar ele e ele, enfim, servir de guia aí para você encaminhar para seus amigos que ainda não, enfim, não amadureceram o suficiente. Para pensar o seguinte, muitas vezes a gente olha os grandes exemplos que a humanidade teve como inspiração ou como case de estudo ou até mesmo como exemplo para algumas coisas. Mas tem que tomar muito cuidado, porque não é porque aquelas pessoas conseguiram feitos extraordinários que você também vai conseguir. Esse é o famoso viés do sobrevivente, que é quando tu pega um exemplo de alguém que foi extraordinariamente bem, ou sortudo, ou então fora da média, e fala que isso é totalmente possível e que você também vai conseguir se fizer as mesmas coisas que ele fez. Afinal, se ele conseguiu, você também pode, né? E a gente sabe muito bem que não é assim. O que o brasileiro geralmente vê? É uma longa jornada como investidor, mas ele pega um monte de exemplos de investidores muito bem-sucedidos, como o Barsi, Warren Buffett, Lírio Parisotto, entre outros, e acha que se fizer as mesmas coisas que esses caras fizeram na época deles, agora vai ter os mesmos resultados que eles. E isso não é verdade. As pessoas acabam acreditando em meias verdades e simplificações cinematográficas aí que o pessoal faz no YouTube, achando que as coisas são simples e replicáveis, mas elas não são. Vou dar um exemplo para vocês. Eu gosto muito de dirigir. Eu me considero um condutor acima da média. Só que, por mais que eu seja acima da média, tenha reflexos muito bons, noção de pista, conheço muito bem meu carro, não quer dizer que eu sou melhor que o Lewis Hamilton ou o Max Verstappen, que são da Fórmula 1. Esses caras dirigem muito melhor que eu, pessoal. Eu tenho humildade para reconhecer isso, tá? E a mesma coisa eu tenho que ter como investidor. Eu tenho humildade para saber que tem investidores que sabem mais do que eu N coisas. Eles podem ter uma inteligência social muito maior, uma inteligência intelectual. Eles podem ter assimetria de informações, reuniões a portas fechadas nas empresas, equipes, mais tempo, mais recursos, e claro, são bilionários, têm muito mais dinheiro do que eu. Então eu não vou ser trouxa o suficiente para acreditar que as mesmas coisas que eles fazem vai funcionar para mim. Até porque, de novo, esse é o viés do sobrevivente. Eu vou pegar o caso mais extremo e achar que se eu fizer igual, eu vou ter os mesmos resultados. Isso não é verdade. Aí o pessoal sempre fala, né? Poxa, mas o Warren Buffett não enriqueceu com ETFs, índices, o Barsi escolhe as ações dele, vende até o curso, né? E não sei o que lá, blá blá blá. E aí eu fico pensando assim, né? Poxa, é verdade, eles não fazem especificamente isso, mas viés do sobrevivente. Quantas pessoas enriqueceram e tiveram sucesso de fato nos investimentos fazendo o que esses bilionários fazem? Quantos? Quantos por cento? 1%? Meio por cento? Às vezes nem isso. Não tem esse número, tá bom? Agora, quantas pessoas tiveram um sucesso mediano ou até acima da média fazendo o famoso feijão com arroz? Que é investir nos índices, ter uma boa carteira diversificada e assim por diante. Com toda certeza, muito mais gente, tá? Fora que, claro, a grande maioria não tem sucesso, acaba perdendo dinheiro no longo prazo, perde dinheiro, tempo, estresse, enfim, né? Tem um monte de problemas. E aí vem a minha pergunta para você. Você acha que está em qual grupo? Qual grupo que você se identifica? Os gênios ou os humildes e conscientes? Aí você vai ter que me dizer, né? Eu sei qual que eu pertenço. Não é dos gênios, tá bom? Olha, eu vou dar um exemplo só para vocês entenderem, tá? Isso aqui é só um exemplo, não é uma ciência, beleza? Aqui tem a curva de sino que representa aí mais ou menos a distribuição de QI e de inteligência das pessoas, tá bom? Então olha que legal, aqui eles botaram 100, o QI médio dessa curva, tá? Aqui no Brasil, se não me engano, é 80, 83. Se você é um investidor que investe na bolsa, você muito provavelmente está na parte de cima aqui da inteligência. Você é mais inteligente do que a média, tá? Por quê? Porque a grande maioria do brasileiro não investe na bolsa, não investe nada, não guarda nada, vai no tigrinho, gasta tudo. É o Brasil, né, pessoal? A gente sabe.
Então você provavelmente está aqui ó, na parte, no mínimo, né, nessa parte aqui da metade para cá. Beleza. Agora, você está na parte de cima de ser mais inteligente do que a média no Brasil, não é honra nenhuma. Isso é uma obrigação sua. Porque senão você é muito burro, é muito burro mesmo. E se você está me assistindo até aqui, provavelmente você não está na parte de baixo, você está na parte de cima. Agora, o mal do brasileiro não é o cara que é burro. Isso aí sempre vai ter, é estatística, tá tudo certo. O mal do brasileiro é que muitos que estão aqui, ó, passando acima da média, e eles são acima da média, tá? Porque isso aí é estatística. Eles acham que estão aqui, ó, no 120, 130, 150. Então, eles acham que só porque são mais inteligentes do que a média, eles são muito mais inteligentes do que a média. E não é verdade. Eu, por exemplo, me considero como uma pessoa que está acima da média. Mas eu não considero que eu estou aqui no final, na curva, aqui, ó. Galera, isso aqui é gênio. Isso aqui são pessoas muito inteligentes. Não. Tem que reconhecer a humildade, pessoal. Pelo amor de Deus. Não é porque você está acima da média, e a média é muito baixa. Não quer dizer que você é tão inteligente assim também, que você é um gênio. Então, sempre que eu vejo aqueles vídeos que o pessoal faz, né? Grandes lições do Barsi, grandes lições do Lir Parisotto, grandes lições do Warren Buffett, eu acho legal as lições. E eles realmente têm coisas para nos ensinar em termos de comportamento, mentalidade, aquela coisa toda. Mas não é o método deles ou a ideologia de investimento deles que vai te levar tanto para frente. Porque eu não estou dizendo que não funciona, tá? Todos eles funcionam até porque eles são bilionários, mas eles funcionam para um contexto deles, não o seu, entende? É a mesma coisa que eu, que dirijo relativamente bem, tentar dirigir um Fórmula 1, eu vou bater o carro provavelmente. Então a gente tem que reconhecer o nosso lugar. Ah, mas eu quero me tornar que nem o Barsi, que nem o Warren Buffett. Então o que você precisa fazer? Você precisa vir aqui para o final da curva, se tornar extremamente bom e acima da média no mundo dos investimentos e trabalhar no mercado financeiro. Não ficar comentando asneiras e assistindo os vídeos do YouTube, achando que se fizer o que o Barsi falou, você vai ter os resultados que nem ele. Comenta pra mim se você investe que nem os grandes investidores ou se você já amadureceu e tá nos índices surfando as ondas de altas aí dos ETFs. E é sempre aquela história. Esses grandes investidores, eles são muito admiráveis e a gente realmente tem que estudar, não dá para negar que eles tiveram bons resultados, mas essas pessoas, elas sempre têm muito mais equipe do que você, muito mais dinheiro do que você, muito mais informação do que você, e eles nunca falam toda a parte da verdade, pessoal. Pelo amor de Deus, tu acha mesmo que o Barsi, bilionário, não tem dinheiro fora do Brasil? Cara, pelo amor de Deus, é óbvio que ele tem, é óbvio. É tudo muito bem produzido, galera. Meu, e o brasileiro, ele vê um vídeo e fala, ah, eu sou mais inteligente do que a média, porque a média não investe. E aí ele se sente um gênio, quando na realidade ele não é um gênio, ele só é um pouco mais inteligente, sabe? Não é 0 ou 1, é um espectro aqui. E aí as pessoas vão naquela achando que se fizer o que o Barsi falou, vai ter o mesmo resultado. A clássica, né? Diversificar é ruim, porque o Barsi falou que diversificar é ruim. Tem que ter uma carteira concentrada. Galera, se você é um gênio, a melhor coisa que você pode fazer é ter uma carteira concentrada, alavancada e no curtíssimo prazo. Mas você tem que ser um gênio. Mas sim, um gênio mesmo. Aí você vai ficar podre de rico e não vai depender de ninguém. Agora, na boa, eu não sou essa pessoa e mais... Não sei se você é também. Provavelmente você não é, com todo respeito e carinho do mundo, tá? Você não é um gênio. Nem eu, nem você, tá? Estamos no mesmo barco, fica tranquilo. Então, aqui a nossa grande movimentação como pessoa e como investidor é a gente aprender a ter a humildade de olhar para os outros, para os portfólios que deram certo, admirá-los, congratulá-los, deixar o parabéns, deixar o like, se inscrever no canal, mas a gente tem que entender qual que é o nosso lugar. Não adianta você achar que vai ficar batendo os índices e copiando o método não sei de quem e blá blá blá. Se no final das contas, essas pessoas elas têm muito mais dinheiro, inteligência e controle emocional em certos períodos que você talvez não tenha. Aí se o mercado cai 80%, o Barsi lá consegue continuar pagando as contas da casa dele. Mas e você? Você consegue com os dividendos que está tirando? A maioria das pessoas tem 10, 15 mil reais investido em umas ações aí, achando que está fazendo grandes coisas e está gastando um tempão imenso que deveria estar sendo gasto para aprender uma habilidade, ganhar mais dinheiro na sua vida, na sua empresa, no seu trabalho, no seu emprego, uma nova faculdade, algum novo negócio. E na realidade, cara, você não está enriquecendo, você está perdendo tempo. De novo, você não é o Barsi, você não devia ter uma carteira concentrada e ultra focada que nem eles. Porque eles têm uma forma de exposição que é muito mais elaborada do que você consegue ter.
A não ser, claro, se você for um gênio. Galera, se você for um gênio, me desculpa de coração, esse vídeo não é pra você, tá bom? Agora, se você é como a média, ou melhor, um pouquinho acima da média, que eu acho que é o meu caso, por exemplo, então esse vídeo é pra você. E fica sempre aquela reflexão, né? Poxa, ok, eu, por exemplo, me considero uma pessoa um pouquinho acima da média. De novo, eu não sou um gênio, sou um pouquinho acima da média. E os vídeos que eu faço é muito pra conversar com as pessoas parecidas comigo, tá? Não sei se vocês já perceberam isso, mas eu produzo um conteúdo para ter um nível de diálogo de alguém que me entenda e também dos investidores que já percorreram a mágica jornada dos investimentos, né? Começa sozinho, já fez curso, já foi com assessor, tá tentando sozinho de novo, tá só quebrando a cara e aí sim, lá no final da jornada, descobre os ETFs. Eu tô focando nesse público, tá bom? Até porque daí todos os outros já trabalharam para mim. Thiago Nigro já trabalhou para mim, o Bart já trabalhou para mim, o assessor já trabalhou para mim, todo mundo já contribuiu de certa forma na vida do investidor e agora, na finaleira, ele chega aqui nos ETFs, ele chega prontinho com uma mentalidade já de investidor muito amadurecida. E aí sim eu consigo conversar com essas pessoas. E não é só para vender carteiras recomendadas, não é só isso, galera. É importante porque a gente tem que encontrar no mercado financeiro pessoas que pensem um pouco diferente da gente, para a gente tentar se provar errado, isso é saudável, mas também outras pessoas que validem as nossas ideias. E também que consigam corroborar aquilo que a gente acredita. Então, os vídeos que eu faço é muito para falar com esse público, porque é um público que já percebeu todas essas coisas ao longo de muitos anos. Quantos que não, depois de 5 anos, estão reclamando de fundo imobiliário, ou então, depois de 5, 7 anos, falaram, pois é, eu investi em ações, mas eu perdi um dinheiro, ou então não rendeu tanto assim, a renda fixa bateu. E não é porque são investimentos ruins, mas porque são investimentos muito complexos para a maioria das pessoas. Por isso que eu não fico oferecendo esse tipo de coisa e falando muito sobre esse tipo de coisa, porque eu acredito que para a maioria das pessoas é ruim, mas não quer dizer que é ruim para todo mundo. Se você for um gênio, é bom. Se você for um gênio e tiver só uma única ação na carteira e ela ficar explodindo todos os anos, você é um grande gênio mesmo, você vai ficar rico. Agora, é a exceção da exceção da exceção da exceção. E eu não considero que se eu ficar fazendo esses vídeos é saudável para as pessoas, porque daí as pessoas vão perder tempo, dinheiro, vão passar raiva, às vezes vão perder as economias da casa, e isso é muito sério. Então aqui o meu ponto todo é, para você que provavelmente é mais inteligente do que a média, mas não é um gênio, o que faz muito sentido é ter a diversificação, uma carteira rebalanceada, exposição em múltiplos setores, múltiplos países, de forma balanceada e trabalhar e investir, nunca um só. Só trabalhar não dá dinheiro, só investir também não dá dinheiro. São sempre as duas coisas. E aí fica aquela reflexão, né? Se você é um grande gênio, então talvez as coisas que eu falo realmente não fazem sentido para você. Você tem que vir para o mercado financeiro, abrir seu fundo e ficar muito rico fazendo aí, enfim, escolhas de ações e sendo melhor do que os outros gestores de fundo, que a gente sabe são pessoas inteligentes, têm equipe, têm informação e não batem os índices no final de 5 ou 10 anos. Então essa eu acho que é a grande lição aqui, sabe? No final das contas, pra galera aí que fica chorando nos comentários, assistindo aqueles vídeos, achando que vai replicar o que o Barsi fez, depois de 5 ou 10 anos, resulta capital, a gente tá aqui postando todos os dias e tendo essa conversa que ela é boa pro seu bolso. No final das contas, é isso. Ah, Antônio, mas você não quer vender as carteiras? Sim, eu ofereço as carteiras porque é o meu trabalho, pessoal. Mas no final das contas, se eu consigo passar aqui um conhecimento, um conceito, ou de alguma forma você entender o que eu estou te falando e vai refletir, eu já estou ganhando com isso. Porque no final, se o meu trabalho não ajudar a transformar a vida das pessoas, cara, eu não estou entregando valor nenhum para a sociedade, nem para você, nem para ninguém. E se você ainda não conhece o que são ETFs ou índices, eu vou te recomendar esse vídeo aqui, que é um ETF que investe em todas as ações do mundo, para você ficar diversificado aí com 10 mil ativos de uma vez só, totalmente diferente do que o Barsi, Warren Buffett, Parisotto e essa trupe aí fala. Afinal, você não é eles e eu também não sou eles. Um beijo no seu coração, obrigado pelo seu like e inscrição e lembre-se que investir certo resulta capital.